Olá, amigos, bom dia. Tá gostando aí do estudo então da nossa lição, como interpretar as escrituras? Essa semana aí nós temos aí acompanhado aí, temos estudado a origem e natureza da Bíblia. E aí temos estudado um pouquinho aí sobre revelação, sobre inspiração, certo? Esse processo pelo qual a Bíblia passou, né, esse conteúdo então que veio de Deus, como ele chegou então até nós, qual foi o processo então utilizado. E aí diante disso nós vamos entender por que a necessidade, qual a importância então da revelação. E aí eu queria ler um texto com você, Evangelho de João capítulo 17, a Bíblia nos mostra qual a importância da revelação, e a Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então veja que a vida eterna ela vem como resultado do conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento a respeito não só do plano da salvação, mas com certeza a aceitação também desse plano. Porém, esse plano ele só é possível, nós só temos acesso a ele através da revelação que Deus então faz. E o mesmo Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então perceba que a revelação ela é uma ação divina. Ela tem a sua origem em Deus. Então Deus ele se revela ao ser humano. E essa revelação de Deus traz como resultado a salvação na vida daqueles que o conhecem através da revelação e aceitam em sua vida, então, o plano que foi designado. E aí a importância, então, de nós conhecermos, então, as fontes teológicas. Eu conheço a Deus, mas eu conheço a Deus de que maneira? A partir de qual perspectiva eu tenho utilizado, qual tem sido a base, então, da minha revelação, do conhecimento que eu tenho, então, de Deus. Quando nós olhamos um exemplo para o ateísmo, né, e essa preposição aí a, ela está negando a existência de Deus, quando nós olhamos, então, para o ateísmo ele nega a existência de Deus. Então, não é cabível na mente de um ateu a existência de um ser pessoal que se relaciona, que criou, que se importa comigo, com você. Então, para o ateísmo, Deus não existe. E é interessante que tem um texto bíblico lá em Salmos, né, Salmos 14, verso 1, a primeira parte do verso fala algo interessante, diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então perceba, na razão, né, e aí o ateísmo ele trabalha com a questão da razão, porque ele busca através da razão explicar a Deus. Então, se não é possível através da razão, pelo menos os métodos que são apresentados, se o ser que é Deus, a pessoa que é Deus, né, esse termo Deus, se não é racional, se não se enquadra, se não se encaixa, então, se não se molda dentro da razão estabelecida pelo ateísmo, então o resultado final que eles acabam entendendo é que realmente não existe Deus. Então o ateísmo ele busca aí, né, e nós vemos aí através do naturalismo e também do niilismo. Então eles buscam então apresentar a não existência de Deus. Então é dessa maneira que ele defende. Então para o ateísmo a sua fonte de conhecimento, a sua fonte de revelação, a sua base é a razão. Então essa base tem trazido então esse resultado. Nós já temos também uma segunda fonte de revelação ou de conhecimento, que nós chamamos então de filosofia. E a filosofia então, ela busca através da natureza, busca através da história, explicar várias coisas, né? Trazer o significado de várias coisas, da vida e de tantas outras coisas. A filosofia então, ela busca então trazer esse conhecimento, essa revelação. Só que quando nós olhamos para a filosofia,
né, e se utilizando então da teologia natural aí, o que é que nós podemos, qual a conclusão que nós podemos chegar? Primeira coisa, nós precisamos entender que a natureza, ela é um tipo de revelação, isso é bíblico, né? Salmos 19 apresenta isso, que Deus ele se revela então através da natureza. Só que nós precisamos entender que a natureza, ela é limitada, ela é uma revelação limitada de Deus. Então, se a natureza é uma revelação limitada e eu busco, então, através dessa fonte de revelação, descrever a Deus, eu vou ter um Deus limitado também. Se eu estou usando como fonte de conhecimento unicamente a natureza, apesar da natureza ser uma revelação geral, ela revela sim a Deus, porém de maneira limitada. Então, se essa é a fonte que eu estou usando para conhecer a Deus, o resultado é um Deus limitado. E aí qual é o perigo então que nós podemos correr, né, diante dessa realidade? Chegar à conclusão de que o panteísmo, né, ele tem chegado quando ele olha para Deus e ele compara a Deus então com a natureza, né? A natureza seria um Deus. Então, para o panteísmo, o que é Deus, né? Então, temos uma planta aí. Então, a planta ela é a essência de Deus, é um Deus que cresce. A pedra aí, quem sabe, a pedra é um Deus parado ali, é um Deus que não se move. E aí você vai encontrar várias, né, através do panteísmo aí, você vai encontrar essa essência de Deus espalhada na natureza. Porém, você vai chegar a um ponto que você não vai conseguir distinguir quem é Deus e quem é a natureza. As duas coisas é a mesma coisa. E aí, com certeza, aí, nós vamos ter um resultado, né, parecido aí com o Deus Brahma aí, apresentado aí por algumas religiões pagãs. Então, nós temos aí a questão do ateísmo, que nega a Deus. Então, essa base de revelação, essa fonte de revelação vai chegar a um resultado. Nós temos a filosofia, certo? Que até certo ponto ela tem suas limitações por estudar a natureza e tentar explicar Deus através da natureza ou através da história. É claro que Deus se revela através da história e Deus também se revela através da natureza, porém são revelações limitadas. E nós temos também aquilo que nós podemos chamar de histórias das religiões, que é apresentado então a questão da experiência religiosa. Então, nesse sentido, Deus ele é apresentado como resultado da experiência de cada pessoa, certo? Então, você encontra aí a questão das tradições, e aí você vai pegar tradições do protestantismo, tradições do cristianismo, tradições então do paganismo. Então você vai ter essas fontes aí, né, que são experiências vividas por cada povo, cada cultura, cada realidade. E você pode utilizar isso então como base da revelação para interpretar ou para entender um Deus. E quando você usa também essas bases, é claro que você vai ter um outro resultado a respeito de Deus. Então temos aí ateísmo, temos filosofia e temos essa questão aí da experiência de cada um, de cada cultura ou de cada religião através de suas tradições. E com certeza, cada uma dessas fontes separadas, isoladas, nós vamos encontrar resultados diferentes. Ou, se nós partimos então para as fontes múltiplas, que é você então se utilizar de todas essas fontes e tentar pegar um pouco de cada uma delas e juntar e formar então um resultado final, então você vai ter um resultado totalmente diferente daqueles resultados isolados então ali que foram apresentados em cada uma dessas fontes. E aí finalmente nós temos uma outra fonte, que nesse caso a Bíblia nos apresenta então sendo ela mesma. E através da Bíblia nós entendemos que, como diz, né, como temos estudado aí a palavra de Deus, primeiro, João dizendo que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, porém esta revelação ela vem como resultado da ação de Deus, da iniciativa de Deus.
porque ninguém jamais viu a Deus, porém o Filho unigênito, ele foi quem o revelou. Então, essa revelação vem como resultado da ação divina. E de maneira mais direta, né, ou de maneira especial, nós podemos encontrar em 2 Timóteo 3,16, Paulo dizendo que toda a palavra é inspirada por Deus, né? Então, Deus então estava ali movendo, Deus então estava agindo na vida dos escritores, e ao mesmo tempo você encontra também lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro 1, verso 19. Deixa eu só abrir aqui. Ok, 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 19 até o verso 20, Pedro então, ele esclarecendo que nunca jamais qualquer escritura veio de particular elucidação. Não surgiu de vontade humana, porém homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia se apresenta como sendo a fonte de uma revelação. Então, em vez de pegarmos múltiplas fontes de revelação, ou em vez de pegarmos revelações como a razão através do ateísmo, a filosofia e a questão da história da natureza também através da filosofia, ou pegar as bases, as tradições de cada religião, de cada povo aí para poder ter essa experiência, por que não pegarmos a única fonte que é suficiente para nos revelar aquilo que eu e você precisamos, então, entendermos a respeito da salvação de Deus. Então, a palavra de Deus, ela deve ser, então, a nossa única regra de fé e prática, né? A sola escritura, que é a Bíblia, somente ela, como a fonte de revelação. É claro que, se eu uso a Bíblia como base, eu posso até pesquisar as outras, mas nunca colocando nenhuma dessas outras acima da palavra de Deus. Todas essas precisam estar à parte da Bíblia. A Bíblia precisa ser central, a Bíblia precisa estar acima. A Bíblia precisa ser autoritária sobre cada uma dessas outras fontes. Eu não posso pegar o que a Bíblia diz e pegar o que a filosofia diz e tentar interpretar porque a filosofia disse isso, porque a tradição disse aquilo. Porque dessa maneira eu vou estar subjugando a Bíblia sobre essas outras fontes existentes que são apresentadas, então, no momento da interpretação ou da busca pelo conhecimento de Deus. Então, que eu e você a cada dia possamos entender que nós temos uma fonte segura e essa fonte é a palavra de Deus. Se nós, então, a cada dia buscarmos através dela, podemos ter a certeza que a revelação necessária para a minha e a sua salvação, Deus já deixou aqui. Basta agora eu e você a cada dia dedicarmos tempo para podermos estudar, entender e colocar em prática então essas verdades, porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a teu Filho a quem enviaste. Que a cada dia então possamos conhecer Deus através da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou uma fonte segura de revelação, uma fonte segura de conhecimento, e essa fonte segura é a Tua palavra. Através dela, nós podemos então compreender quem somos nós, podemos compreender quem é o Senhor, naquilo que o Senhor se deixou revelar, nós conseguimos entender também a nossa atual situação, e nós também conseguimos entender qual é o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Desta maneira, nós podemos caminhar seguro, tendo a certeza que a cada dia o Senhor está nos conduzindo através da Tua santa vontade. Nos abençoa, que a cada dia possamos fazer uso da Tua palavra como fonte de revelação para a nossa salvação. Te agradecemos então, em nome de Jesus. Amém. Amigos, boa tarde aí então, que Deus abençoe e vamos continuar estudando essa maravilhosa fonte da revelação de Deus para cada um de nós, a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.